pessoal, beleza? Que bom que você está aqui no canal do Ministério Multi. O Multi é um ministério de adolescentes da Primeira Igreja Batista de Marília. O meu nome é Davi Jardim e eu tenho liderado esse ministério junto com a minha esposa, Dona Jamila. Deus tem feito coisas poderosas nas nossas vidas e eu tenho certeza que você é parte disso. Se você é daqui de Marília, mas não é de nenhuma igreja, se você está aqui pela primeira vez, a gente quer te dizer que você é muito bem-vindo. Não deixe de nos procurar, de mandar uma mensagem nas nossas redes sociais para que a gente possa te conhecer melhor. Se você é de alguma outra igreja ou de outra cidade, você também é muito bem-vindo e nós queremos te dizer que nós prezamos muito pela vida em comunidade na igreja local. Então não deixe de participar da sua igreja, de assistir os cultos da sua igreja, de mandar um grande abraço para o seu pastor. Fechado? Tamo junto e que Deus te abençoe. Vamos orar, né? Orar é bom. Feche seus olhos aí no seu lugar. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por esse ministério incrível que o Senhor nos dá a oportunidade de fazer parte aqui na Primeira Igreja Batista de Marília. Obrigado porque nós somos uma família a se pertencer, Deus. Esteja conosco, nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Fala amém, crente. Isso, olha só. O automático de quando alguém fala em nome de Jesus é você falar? Então quando eu falar em nome de Jesus... Isso, crente, olha só que coisa boa, participa do culto. Peguei Covid, cara. Sabe o que é a fita? Eu não queria pegar Covid. Aí você pode falar assim, mas ninguém quer pegar Covid. Eu sei, mas é porque eu não queria mesmo. Eu não queria, mano, tá ligado? Desde quando a gente estava no Japão, no começo do ano, a gente tem igreja lá, e a gente foi visitar as nossas igrejas. Se eu der a minha garganta ainda não está 100%, eu já estou liberado pelos médicos, eu não estou passando nada para ninguém, tá? Eu estou aqui, está tudo tranquilo, eu fui no médico ontem, meu médico é da igreja, Dr. Carlos Capio, um santo homem de Deus, cuidou muito bem de mim, cuidou da minha mãe também que teve Covid, está tudo certo. Mas às vezes a minha garganta ainda não está 100%, então se eu der uma leve tossidinha, não fica bravo comigo, eu vou virar para trás, eu escondo, eu entro embaixo do barril, mas é só porque eu ainda não estou 100% recuperado do Covid, porque o Covid me deu um socão na boca do estômago, mas está tudo bem, beleza? Fechado? Voltando, aí eu peguei Covid e eu não queria, né? E quando a gente estava voltando do Japão, a gente já veio de máscara, porque já estava essa ameaça, só que ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Só que aí a gente foi para o Descende e tal, e a gente voltou, e as coisas foram acontecendo, de repente tudo fechou, ninguém sabia o que era, o que não era, essa parada está pegando, apocalipse zumbi, todo mundo estocando papel higiênico, e agora o que a gente faz? E aí, eu orei, mano. Porque assim, como pastores aqui da nossa igreja, estou falando em nome da nossa equipe, a gente faz muita coisa, assim como eu sei que vocês fazem, seus pais fazem, mas a gente faz muita coisa pela igreja. E o Covid te faz parar, tá ligado? Porque quando você está com Covid, não sei se você está ligado, mas está rolando essa parada aí. Quando você está com Covid, você tem que ficar fechado em casa, entendeu? Eu fiquei 16 dias em casa. Então, quando você está com Covid, você tem que ficar fechado em casa, senão você passa para o outro. E a ideia é você não passar para mais ninguém. E aí, eu orei ao Senhor Deus. Eu fiz uma oração muito clara, muito, sabe, com muita fé no meu coração. E depois eu descobri que até meu amigo pastor Luiz tinha feito a mesma oração. Eu orei, eu falei, Deus, me guarda do Covid, obviamente, guarda minha esposa, guarda minha família, guarda minha casa, e guarda também a nossa equipe pastoral. Eu fiz essa oração. Falei, Deus, guarda, porque a gente tem tanta coisa para fazer, e se a gente pegar Covid, a gente não pode ficar parado, a igreja não pode parar, então guarda a equipe pastoral. Em nome de Jesus, amém. Fiz essa oração. E aí o que acontece? Eu construí uma cena na minha cabeça, e a cena consistia no seguinte, no final do Profetizando 2021, a cena era pastor Domingos no meio, pastor Rosângela do lado dele assim, a equipe pastoral, e a gente falando, olha a cena que eu construí, é bonito, aí a gente falando assim, olha só, estamos aqui, para a glória de Deus, ninguém da nossa equipe pegou Covid. Uhul! E aí a igreja vibrava, glória a Deus. E eu falei, é isso, moleque, eu orei, já era, mano, vai rolar. Aí um dia meu pai me liga, Davi, seguinte, sua mãe passou mal, ela não está muito legal, eu acho que ela está com Covid e não vem aqui em casa por esses dias. Aí eu já, poxa Deus, mas
Eu tinha orado. Eu pedi para o Senhor, para ninguém pegar Covid da nossa equipe, para minha mãe não pegar, para minha esposa não pegar. Não é possível que o Senhor deixou minha mãe pegar esse negócio. Uns dias depois, saiu o resultado do teste positivo. Eu fui para Belo Horizonte com a dona Jamila, participamos do Global Kingdom, pastor do Brasil inteiro. Na volta, alguns dias depois, passei mal, fiz o teste, resultado positivo. Fui orar de novo. Peguei o resultado no sábado de manhã, no dia do torneio de tênis de mesa. E aí fui orar de novo, e aí Deus, eu pedi para o Senhor. A gente tinha conversado, né? Achei que tinha um combinado entre nós. Senhor, porque aí a cena ia ser assim, ó. Todo mundo, ninguém pegou, a não ser a pastora Rosângela. Então, tipo assim, a gente saiu na vantagem, ainda não tinha desconstruído a cena. Aí, de repente, mano, eu peguei a parada. E aí eu senti, eu estava me arrumando para ir para o médico nessa hora, para saber o que eu tinha que fazer. E eu senti Deus falando no meu coração assim, eu sei que você orou, Davi. Eu ouvi sua oração. E aí eu fui para o médico. E eu fiquei, caramba, o que Deus está querendo me ensinar? Fui para o médico, peguei aquela receita de remédio enorme, voltei para casa, tranquei a porta, e dali eu só ia sair quando eu tivesse liberado. E aí fui orar de novo, já estava num quarto separado da dona patroa, e aí fui orar de novo, falar com Deus, e eu fiz de novo a mesma oração. Deus, eu pedi para o Senhor. Isso é minha respiração, esse barulho? Corta os microfones ali, que eu acho que deve ser isso, deve ter algum microfone aberto. É o meu microfone, está dando interferência? Quer que eu troque de microfone? Vamos lá. Vou tocar o bonde daqui. Deve ser bateria. Será que a bateria é fraca? Bom, vou seguir o bonde daqui. Qualquer coisa eu pego um bastão. E aí eu fiz a mesma oração. E naquela hora, não está me incomodando demais, eu não vou conseguir pregar com esse ruído. Espera aí, gente. Enquanto isso, você fala assim, a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Eu não gosto de barulho. Aí não dá certo. Esse microfone está mais alto, né? Bom, vamos lá. Muta esse microfone aqui. Pode cortar ele. Ninguém vai vir me ajudar aqui mesmo? Na moral? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Marco. Aí, na hora que eu estava orando no quarto, aumenta aqui para mim no chão, por favor. Na hora que eu estava orando no quarto, eu comecei a lembrar de algumas cenas que eu já tinha passado na minha vida. E as cenas eram as seguintes. Eram cenas onde eu presenciava crianças mimadas, tá ligado? Ninguém gosta de criança mimada. E aí eram cenas onde eu presenciava uma criança fazendo birra. Uma cena, por exemplo, onde eu estava no mercado com a dona Jamila e tinha uma criança no chão, esperneando, e a mãe olhando, tipo assim. E aí eu e a Jamila, tipo, meu Deus, quando eu era criança, se eu fizesse isso, a minha mãe me partia ao meio e me colava com fita isolante. Entendeu? Eu não tinha possibilidade de fazer uma birra do tamanho que aquela criança estava fazendo. E aí eu comecei a lembrar de várias dessas cenas de criança mimada. Ninguém gosta de criança mimada. E aí no final dessa lembrança dessas cenas, eu orando e aquela oração, Deus, eu te pedi. A resposta no meu coração foi muito clara, muito tranquila e muito nítida. Foi assim, eu sei que você me pediu, Davi. Mas qual é a característica em comum de várias dessas crianças mimadas que você lembrou agora? O que é? E eu comecei a pensar, e eu lembrei que a maioria dessas crianças mimadas que a gente encontra, e alguns adolescentes também, é que o pai nunca fala não. E que tudo sempre é do jeito da criança ou do adolescente. Nunca fala não. Então, como ele não ouve não,
Quando alguma coisa não acontece do jeito que ele quer, ele surta. Aí Deus falou, você está entendendo, Davi? Eu falei, acho que eu estou, Senhor Deus. Ele falou, pois é, sabe por quê isso está acontecendo? Porque eu não quero que você seja um filho mimado. E eu falei, glória a Deus. Só que a partir daquele momento a minha concepção mudou. Porque eu estava sendo mimado. Eu estava sendo um filho mimado, eu estava cabisbaixo, eu estava chateado, eu estava zoado, eu estava com vontade de chorar. A partir daquele momento, a minha concepção mudou. Porque eu sabia que, mesmo em meio à prova, em meio à luta, eu não deveria reagir como um filho mimado, mas eu deveria ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Ele tem para me ensinar e ir para a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? E é interessante porque eu quero falar hoje com vocês sobre maturidade. Porque foi algo que Deus falou muito forte no meu coração, nesse tempo que eu estava em casa. Sobre maturidade, sobre uma fé madura. Eu conversei com vários de vocês pelo WhatsApp. Obrigado a todos que me mandaram mensagem, obrigado a todos que oraram por mim. Glória a Deus pela vida de vocês. Os meus sintomas foram leves, comparados ao de outras pessoas, comparados ao da minha mãe, comparados ao do meu sogro. Mas, mesmo assim, não é legal, não é massa. Mas, obrigado a todo mundo que mandou mensagem, eu amo vocês. Se algum dia na minha vida não me senti amado, naquele dia que eu testei positivo, eu me senti muito amado, porque eu recebi mais de 100 mensagens naquele dia. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Eu estava conversando com alguns de vocês, conversei com o Gabriel Cruz a respeito disso, maturidade. Deus estava falando comigo muito forte a respeito de maturidade. Porque o filho mimado, ele surta quando as coisas não acontecem do jeito dele. Da mesma forma, se você não tiver uma fé madura, quando Deus não fizer aquilo que você quer do jeito que você quer, de repente você pode dar uma surtada com Deus. De repente, a sua fé quebra. E ela quebra, por quê? Porque você não estava se relacionando com Deus por quem Ele é, mas estava se relacionando com Deus por aquilo que Ele pode fazer. E é muito louco porque a gente não deve se relacionar com Deus dessa forma. Nós não nos relacionamos com o Senhor Deus por aquilo que Ele pode fazer. Nós nos relacionamos com Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele já fez. Dá um amém no seu lugar. E sabe o que Ele já fez? Ele já enviou seu Filho Jesus. Ele já enviou a salvação. Ele já enviou a graça sobre a sua vida. Ele já enviou o Espírito Santo sobre você. Então, mesmo que tudo esteja desmoronando, você tem motivos de sobra para agradecer. Porque por mais que as coisas aqui estejam complicadas, você possui a salvação e você possui a promessa de vida eterna. Posso ouvir um amém? Aumenta só mais um pouquinho minha voz aqui no chão. Então a gente não busca o Senhor Deus, presta atenção, olha para mim. A gente não busca o Senhor Deus só quando a gente está passando por um problema momentâneo. Porque tem essa galera. Davi, estou passando por um BO, ora por mim, preciso na célula, preciso de discipulado. O BO resolve, nem aparece mais. Parece que Deus é tipo, está aqui para me servir, tá ligado? E eu vou, oro, Deus me responde, depois eu vou embora. Quando eu precisar de novo, eu venho e falo com Deus de novo. E assim a vida segue, mas não é assim. Porque você não deve buscar a Deus para que Ele resolva os seus problemas momentâneos. Mas você busca a Deus exatamente porque Ele já resolveu um problema eterno seu. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu, então presta atenção. Usa seu cérebro em nome de Jesus, dá um amém no seu lugar. Fala a fé. Não, fala igual o crente, a fé. Mais forte, a fé. Passa pela cabeça. Antes de chegar no coração. Eu vou falar de novo para você postar no seu Twitter. Você não busca a Deus para que Ele resolva os seus problemas momentâneos. Mas você busca a Deus porque Ele já resolveu o seu problema eterno. Isso, glória a Deus. Pô, uma frase legal, cara. Punchline. Ó. Se liga. A galera pegou a referência da punchline. Ó. Deus resolveu o seu problema eterno, cara. A gente seria eternamente condenado por causa do pecado, mas Deus enviou Jesus Cristo. Então a gente precisa, quando a gente compreende isso, a gente começa a ter uma fé madura. Dá um amém no seu lugar. E aí quando Deus não faz aquilo que você queria, tá tudo bem.
Porque Deus não está aqui para fazer aquilo que a gente quer, mas nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus quer. Eu e você, nós estamos aqui para agradar a Deus, para honrar a Deus, para glorificar a Deus, para adorar a Deus e para fazer o nome do Senhor Jesus conhecido. Nós não estamos no centro da parada, Jesus é o centro da parada. Quando a gente entende isso, a gente não é mais filho mimado, mas a gente começa a ser um filho maduro, porque o filho mimado não é isso que ele quer ser o centro da casa. Ele quer ser o centro das atenções. A gente começa isso desde bebê. A gente começa isso desde criança. Eu tenho um sobrinho, e é muito interessante que ninguém ensina essas coisas, mas ele já entendeu como fazer uma tosse fake. É incrível. Então, o Lucas, o Lucas é um bebê mais fantástico do mundo. Ele é gordinho, lindo, maravilhoso. E aí, tipo assim, ele gosta de ficar no colo, né, Jamila? Ele gosta de ficar ali, pá, e ele curte, mano, que a galera fica brincando com ele gosta de interagir. Só que quando você coloca ele no carrinho, ele não curte. E aí a gente estava ontem, né, quinta-feira, quando eu fiquei liberado, e aí, ele faz assim no carrinho, aí a galera olha pra ele dá uma risadinha. Por quê? Porque ele quer atenção, mano. E é lógico que conforme ele for crescendo, o Lucas vai ser ensinado, e o Lucas não vai ser um menino mimado. Mas se a gente deixa essas coisas acontecerem, a gente acostuma a querer ser o centro das atenções, o centro de tudo, e aí, essa é uma característica do filho mimado. Agora, o filho maduro é o filho que sabe dividir. O filho maduro é o filho que sabe que ele não é o centro das atenções, mas o centro é a família, tem que dividir, os pais ali dá igual para todo mundo, tá ligado? Se você tem 2 irmãos igual a Jamila, você sabe que você não vai ser o centro das atenções mesmo, não é verdade, amor? Então, por aí vai. E a Bíblia, quando fala sobre uma fé madura, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Olha que legal, mano. Presta atenção, cara. Olha só. Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 até o versículo 5. Presta atenção. Olha que massa isso aqui. Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 até o versículo 5. Meus irmãos, não considerem motivo de grande alegria. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha que louco isso. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Dá um amém no seu lugar. Volta no primeiro versículo que eu falei, por favor. Olha só que louco, versículo 2. Considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. A Bíblia inverte completamente a ordem das coisas desse mundo. Porque quando a gente está passando por problema, a nossa reação natural é reclamar, murmurar, xingar, chutar as coisas. Esses dias eu fui num lugar, estava conversando com um menino que deu um problema na casa dele, ele ficou bravo, deu um soco numa porta, a porta era de vidro, cortou a mão, gênio. Agora, a Bíblia está falando que quando a gente passa por algum tipo de provação, a gente tem que considerar isso por motivo de alegria, porque isso vai fazer com que o nosso coração receba a perseverança e que a nossa fé fique mais firme e assim a gente fica mais maduro. Perseverança é permanecer no caminho, e significa que só permanece no caminho quem passa por BO. Posso ouvir um amém? Sabe essa história de venha e os seus problemas acabaram? Isso é parada de igreja da televisão, cara. Lá, de neopentecostalismo. No mundo a gente vai passar por uns problemas, e está tudo bem, cara. E eu comecei a compreender isso, nesse tempo, sabe? E está tudo bem, sabe por quê? Porque Deus não prometeu, já falei isso aqui 1 milhão de vezes, Deus não prometeu a ausência de lutas, mas Deus prometeu a vitória, amém? Então fica tranquilo e confia em Deus. Persevera, fica firme no caminho. Porque isso é algo que Deus está tratando no seu coração. Quando a gente passa por um momento de luta, lembra daquela mensagem? Só tem vitória quem passa pelo deserto, irmão.
Então, talvez se você está passando por um momento de luta, está passando por um deserto, não tem problema. Fica tranquilo, porque no final do deserto vem a vitória. E aí você está mais maduro, você está mais crente, você está mais parecido com Jesus. O amor dele se aperfeiçoou em você, você cresceu, você evoluiu. Você não foi chamado para vir para a igreja e ficar do mesmo jeito. Porque a igreja é assim, venha do jeito que você está. Mas a partir do momento que você vem do jeito que você está, Jesus Cristo quer te transformar. Ele não quer deixar desse jeito que você está aí não. Ele quer fazer com que você se torne mais parecido com Ele dia após dia. E tem um negócio muito legal, que chama dores de crescimento. Dores de crescimento é porque, tipo assim, quando a gente cresce, às vezes dói. Você já estava conversando com um menino, ele cresceu. Ele falou, Davi, o médico falou que eu estou passando por uma fase de crescimento, e meu joelho está doendo, eu vou dormir, eu fico com dor no joelho. Falei, pois é, mano, que bom, você está crescendo, que legal. Crescimento, às vezes a gente passa por alguma coisa, mas está tudo bem. Às vezes aconteceu alguma coisa na sua casa, sabe? Eu abro aquelas caixinhas de pergunta no meu Instagram, e às vezes eu recebo algumas perguntas, tipo assim, Davi, eu não estou bem, eu não estou massa, estou passando por um BO, aconteceu um negócio aqui em casa, eu não estou legal. E essa é uma oportunidade que você tem de brilhar a luz de Jesus e de crescer e de ter a sua fé mais madura. Posso ouvir um amém no seu lugar? Entenda que quando eu falo que fé, eu estou falando de fé madura, eu não estou querendo que vocês percam a adolescência de vocês e que agora vocês se comportem como se vocês tivessem 50 anos. Não é isso que eu estou falando para vocês. A gente tem que curtir mesmo cada momento, cada processo, cada fase da vida de vocês. Vocês são adolescentes, curta ser um adolescente, porque é maravilhoso ser adolescente. É lindo demais, mano. É uma das coisas mais bonitas da vida ser adolescente. Agora, confia em mim quando eu estou falando, porque quando você for adulto, você vai lembrar da sua adolescência e vai falar assim, poxa, era muito legal mesmo. Agora, o fato de você ser um adolescente e você fazer coisas de adolescente não significa que você não possa ter uma fé madura. Posso ouvir um amém? Tem alguém me acompanhando aqui ou não? Cara, eu já preguei sobre esse texto, então não preciso nem abrir aqui, depois você entra no YouTube do Multi e assiste, mas teve um menino chamado Samuel. Esse menino, ele recebeu uma palavra do Senhor Deus para ele, e essa palavra dizia respeito a toda a nação de Israel. Ele recebeu uma profecia do Senhor Deus. Ele tinha por volta de 13 anos quando Deus falou para ele. Olha só, isso significa que se tem alguém aqui de 13 anos, era mais ou menos assim, da sua idade, você ouviu uma palavra de Deus, Deus falar com você diretamente, algo que diz respeito ao Brasil inteiro. E algo que mudaria o curso da história do Brasil. Samuel era um adolescente, porém ele tinha uma fé madura. Ele não tinha uma fé infantil. Ah, Davi, o que é uma fé infantil? A gente acabou de falar. Não tenha um relacionamento raso com o Senhor Deus, mas se relacione com Ele por quem Ele é. Posso ouvir um amém? Sabe quem também tinha uma fé madura? A gente pode lembrar também, já preguei sobre esse texto, não vou abrir aqui agora, só vou lembrar para vocês. Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, ele tinha por volta de 17 anos. Cadê a galera de 17 aí? Levanta a mão. Faz tudo. Isso aí. Você, cara, imagina você ser levado para um outro lugar, onde a galera fala outro idioma, onde é outra cultura completamente diferente da sua, e de repente você está tipo assim numa faculdade do palácio, cheio de parada, cheio de coisa, e o Daniel com 17 anos, ele decide não se contaminar com as coisas daquele mundo, mas permanecer fiel ao Senhor Deus. Isso é ou não é uma fé madura? Dá amém no seu lugar. Então você pode ser adolescente, você pode curtir as paradas de adolescente, você pode jogar Free Fire, soltar pipa. Eu sei que alguns ainda não soltam mais pipa, não sei porquê, mas pipa é uma coisa maravilhosa. Mas você pode jogar Free Fire, fazer as suas paradas de adolescente e ter uma fé madura. Quem é o nosso maior exemplo de fé? Fala Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de fé. E sabe o que é interessante? Tem um episódio onde Jesus, ele se separa de seus pais, e os pais ficam dias procurando ele, ele fica perdido. Na verdade os pais acharam, né? Maria e José acharam que Jesus estava perdido, e de repente quando ele se encontra com Jesus, Jesus estava no templo, conversando com os mestres da lei, e ensinando os mestres da lei, e a Bíblia diz que aqueles mestres da lei, eles ficavam impressionados com a sabedoria que Jesus tinha, com a forma como ele ensinava. Sabe quantos anos Jesus tinha naquela época? Fala 12. 12 anos. Jesus tinha 12 anos, porque Jesus tinha uma fé madura. Isso é maturidade espiritual. Fala igual crente, maturidade espiritual.
Então você foi chamado para ter maturidade espiritual, cara. E isso é muito legal, isso é bom demais, porque assim você continua crescendo. E essa maturidade só vem quando você se relaciona com Deus, quando você busca Deus na sua casa, quando você ora, quando você lê a Bíblia. Posso ouvir um amém no seu lugar ou não? Estou caminhando para o final. O nosso maior exemplo de maturidade é? Fala Jesus. Jesus. E por vários momentos a gente vê Jesus nos ensinando essa maturidade, nos ensinando essa fé madura. Por exemplo, ele estava num barco com os discípulos uma vez. Começa uma tempestade, não é, Marcos? E aí Jesus estava dormindo de boa no barco. E começa uma tempestade, os discípulos ficam em choque. Mano, esse barco vai virar, nós vamos morrer, já era. Eles vão lá e acordam Jesus. Jesus, o barco vai virar. Toma uma água. O barco vai virar. O que a gente faz? Meu Deus. E aí, Jesus fala, parafraseando, qual foi, rapaziadinha? Por que vocês estão tão nervosos? Jesus dá uma palavra para a tempestade se acalma. Ele fala, mas que fé pequena. Sabe o que Jesus estava fazendo? Tendo maturidade espiritual, porque ele sabia que ele está no controle de todas as coisas, inclusive da tempestade da natureza. Então, quando você está passando por um problema, entenda que o seu problema pode ser muito grande, mas Jesus Cristo é muito maior. O poder de Jesus é muito maior do que qualquer problema e qualquer dificuldade que você possa estar passando. Independente de onde você está, independente de quem você seja, independente do lugar onde você mora, independente de qual seja o BO, Jesus Cristo é muito mais poderoso. Posso ouvir um amém? Em várias ocasiões Jesus demonstra essa maturidade. Mas tem uma que eu gosto em especial. E eu vou concluir lendo esse texto. Presta atenção, olha para mim. Fala a fé. Passa pela cabeça. Antes de chegar no coração. Olha só esse texto. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 36 até o versículo 39. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Dá um amém no seu lugar. Mano, olha a maturidade de Jesus. Olha isso. Olha o nosso maior exemplo. A Bíblia fala que Jesus estava sentindo uma tristeza tão profunda, que era uma tristeza mortal. E ele fala: rapaziadinha, eu preciso ir orar. Ele leva 3 com ele. E ele sobe o monte. E ele vai orar. E aí a hora que ele está orando, ele está em agonia. Afinal de contas, a gente sabe que Jesus era 100% homem, 100% Deus. E naquele momento, Jesus estava demonstrando a sua humanidade. Ele estava demonstrando a sua humanidade naquele momento. Então ele fala: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia que ia ser pesado. Ele sabia que ele iria levar todos os nossos pecados. Pensa, se fosse só os meus pecados, se fosse só os pecados do pastor Davi, já era muito pecado. Mas são os pecados de todo mundo. De todo mundo que está aqui, dentro dessa igreja, de todo mundo que está fora dessa igreja, de todos os seres humanos. Naquele momento, o BO era grande. Então em agonia ele fala: Jesus, se possível, afasta de mim esse cálice. Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, Jesus fala. Mas que seja feita a tua vontade. Olha isso. A gente quando ora, isso é maturidade, meus irmãos. A gente quando ora, a gente sempre tem que se colocar debaixo da vontade soberana de Deus. Dá um amém no seu lugar, mano.
quando a gente ora, a gente tem que orar como Jesus. Jesus, esse é o desejo do meu coração, mas que o desejo do meu coração não prevaleça, mas sim a vontade de Deus, o Pai. E aí você vai estar sendo alguém que tem uma fé madura. E aí você vai estar sendo alguém que não entra na presença de Deus com arrogância, mas que entra na presença de Deus com humildade, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fique de pé no seu lugar.